Ora, muito bem. Então, boa noite a todos. Cá estamos nós para mais um direto. Hoje é com enorme prazer que temos cá a senhora doutora Ana Isabel Viseu, é a delegada de saúde da ULS Guarda. E por aquilo que eu ouvi de alguns médicos e de alguns enfermeiros que a conhecem, é uma pessoa de enorme responsabilidade, de enorme competência e grande parte do sucesso também relativamente à Covid se deve a ela no planeamento das ações deste surto que estamos a viver. Boa noite, doutora Ana. Posso tratá-la assim, doutora Ana? Claro. Boa noite. Pronto, a primeira questão que eu fazia é, no âmbito da Covid-19, este problema para o qual nós não estávamos propriamente preparados, ou se calhar até estávamos, pelo menos do ponto de vista da saúde, porque demos uma excelente resposta. E já agora deixo-me dar os parabéns, dou-lhes de assim, mas é para o LS, porque as pessoas também dão esse feedback de passar os parabéns, porque de facto fizeram um excelente trabalho, mas também já tem havido, pelas últimas informações que eu vi, excelente reconhecimento, que é sempre bom e é sempre louvável. Então perguntava-lhe quais são as principais funções como delegado à saúde, ainda mais neste âmbito da Covid-19. Boa noite, então. Muito obrigada pelo seu convite para estar hoje aqui a partilhar, enfim, um pouco da nossa experiência no âmbito da Covid. Respondendo à sua pergunta, de facto, a delegada de saúde coordenadora é, por inerência de funções, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública. E são precisamente estes serviços de saúde pública, as unidades de saúde pública, os responsáveis pelo planeamento, resposta e avaliação em saúde e pela vigilância epidemiológica. E este é um trabalho que não é um trabalho individual, é um trabalho de equipa dos profissionais da unidade, mas também que conta com a colaboração da comunidade, porque de outro modo, de facto, não conseguimos alcançar os nossos objetivos e respostas adequadas em saúde. As unidades de saúde pública, enfim, no âmbito mais específico deste tipo de intervenção, têm tido nos últimos anos necessidade de intervir e alguma experiência. Eu lembrava aqui a questão da síndrome respiratória aguda de 2002-2004, posteriormente tivemos em 2009 a pandemia da gripe A, tivemos depois em 2012 o síndrome respiratório do Médio Oriente, também por outro coronavírus. Em 2014 tivemos que planear intervenções no âmbito do ébola e para estarmos preparados para a eventualidade de ter que intervir. Finalmente, 2019, temos a SARS-CoV-2 e a Covid. E então, o que foi feito pelos serviços de saúde pública e qual a intervenção da saúde pública. Desde janeiro, portanto, nós no final de dezembro, todos nós soubemos das notícias da China, e desde janeiro que os serviços de saúde pública, quer os locais, quer os regionais e quer os nacionais, iniciaram o acompanhamento e evolução da situação e iniciaram também o desenvolvimento da preparação para esta pandemia. Sendo que esta preparação nunca é uma preparação que nunca é uma preparação definitiva, digamos assim, porque nós temos sempre que adaptar as nossas respostas e a nossa preparação à realidade. E, de facto, em janeiro, não estávamos à espera daquilo que depois nos viria a acontecer, daquilo que foi a evolução da situação e da transmissão da doença nos vários pontos do mundo. E também connosco. Numa fase inicial desta preparação, o que é que foi feito pelos serviços da Unidade de Saúde Pública? Fizemos divulgação de documentação e de informação.
Recordar-se-ão que a informação e a documentação foi começando a ser publicada, foi começando a surgir, começaram a surgir as normas, as orientações da Direção-Geral, enfim. E, de facto, foi a divulgação dessa informação pelos próprios serviços de saúde, que fazem parte da nossa ULS, mas com uma prestação direta, pelas escolas, pelos municípios, pelas instituições, pelas empresas. Portanto, promovemos a divulgação dessa informação pelos vários sítios. É verdade que em janeiro, provavelmente, as pessoas não estariam ainda suficientemente sensibilizadas para a necessidade de olhar com mais atenção para esta questão e, portanto, talvez com o passar do tempo é que fomos criando a consciência de que, de facto, tínhamos um problema entre mãos e entre nós e que teria que ser resolvido. Tivemos atenção também no quê? Na elaboração e no acompanhamento dos planos de contingência. E dissemos desde o princípio que todos tínhamos que pensar em planos de contingência. Todos nós serviços, todos nós famílias, inclusivamente, e de facto eu reforço que provavelmente nesta altura não acreditávamos muito nesta necessidade, não é? Viemos depois a perceber que, de facto, tivemos que nos organizar até em termos familiares para a situação. Pronto, tentámos preparar serviços e profissionais, que também iniciámos todos nós um período de estudo e de preparação. Desenvolvemos algumas reuniões para esclarecimento de algumas dúvidas, para que as pessoas pudessem pôr algumas questões a que nós tentávamos responder também com aquilo que era o nosso conhecimento na altura, que, como sabemos, o conhecimento para esta situação, todos nós temos ido aprendendo com ela e com o evoluir da situação, e, portanto, promovemos também esse tipo de intervenções. A Unidade de Saúde Pública foi também responsável por ações de formação que foram dinamizadas pela Direção-Geral da Saúde e que, de facto, fomos nós depois aqui localmente que as replicámos, nomeadamente às associações de bombeiros, algumas, aos seus responsáveis e à Proteção Civil. Portanto, grosso modo, esta é a intervenção dos serviços de saúde pública, esta é a importância dos serviços de saúde pública. Onde entra depois a autoridade de saúde, neste âmbito destas situações de pandemia, concretamente no Covid? A autoridade de saúde obedece, no fundo, a uma cadeia hierárquica regional e nacional, que é representada pela Diretora-Geral da Saúde. E, portanto, compete-nos a nós aqui replicar e ser, no fundo, porta-vozes daquilo, enquanto autoridade de saúde, naturalmente, daquilo que a Autoridade de Saúde Nacional determina e depois a regional. E compete-nos fazer cumprir normas de defesa de saúde pública, de acordo com o que a lei estipula, de acordo com as normas que são emanadas na nossa cadeia hierárquica e, naturalmente, contando com o apoio das várias autoridades e entidades. Concretamente no Covid, esta intervenção de fazer cumprir as normas de saúde pública não poderia concluir-se, nem poderia levar-nos a bom porto se não tivéssemos aqui um apoio direto das autoridades policiais. Não nos podemos esquecer que nós temos situações em que é determinado confinamento, em que é determinado isolamento profilático e, portanto, temos que garantir que ele é cumprido, não é? E isto lembrar que são sempre situações de exceção, são sempre situações que também são dolorosas para as populações e, portanto, temos que lidar com isto de uma maneira com muita parcimónia e com muito cuidado.
Depois, a Autoridade de Saúde coordena também a vigilância epidemiológica e a investigação de acordo com aquilo que a lei prevê para a investigação destas doenças. Para além disso, e toda esta atividade é feita, é realizada em articulação com outras unidades de saúde pública. Portanto, a nossa intervenção nesta área não está confinada à nossa região e à nossa realidade, porque de facto temos que articular com os nossos vizinhos, com outros que não são tão vizinhos, porque há aqui uma mobilidade das doenças e das situações, digamos assim, que tem que ser sempre acompanhada. Finalmente, compete à Autoridade de Saúde também a questão de fazer cumprir normas do Regulamento Sanitário Internacional. Portanto, nós somos também uma zona de fronteira e, portanto, também temos essa responsabilidade. E, grosso modo, é isto. Portanto, a Autoridade de Saúde é responsável pela Unidade de Saúde Pública e é a equipa da Unidade de Saúde Pública, portanto, não é uma pessoa, são todos os profissionais da unidade que têm trabalhado nesta área e é do trabalho em equipa que nós, de facto, fazemos a intervenção em várias áreas e, concretamente, também na Covid-19. Bem, falou aí um ponto que quando as pessoas, por exemplo, são enviadas para o seu domicílio, para o tratamento da doença, isso depois é controlado por quem, propriamente? Pelas forças policiais, pela OLS? É assim, são situações distintas. Eu não falei do tratamento da doença. Falei nas questões de isolamento profilático. Ok. E quem está em isolamento profilático são os contactos do doente, não é? O doente fica confinado. Tem de facto que permanecer no domicílio, quando o caso é para ficar no domicílio, e os contactantes, ou aqueles que mais diretamente se relacionaram com o doente, em que nós avaliamos que pode haver risco de terem contraído a doença, têm que ter uma vigilância. E esses sim têm o isolamento profilático. A questão da vigilância destes contactos é da responsabilidade da Unidade de Saúde Pública. Já dos doentes, não. O doente, se ficar no domicílio, a responsabilidade é do médico de família, neste momento. Se for internado, naturalmente, a responsabilidade será dos serviços de internamento hospitalares. Exato. Vamos passar a outro ponto que causa, ainda hoje, quase passados quase 2 meses, ainda gera alguma confusão e ainda vimos hoje a senhora Ministra também a falar sobre os números, a questão de recuperados que agora estavam até numa plataforma que é Trace Covid, onde vocês fazem onde colocam alguma parte dessa informação, e esses números não estavam, eu até pus uma nota hoje no canal, que são mais 9 mil e tal casos, ou seja, 9 mil mais os 7 mil que tínhamos, aquilo dava quase 17 mil, mais os que devem resultar agora das últimas 24 horas. Mas gostava que a doutora nos explicasse um pouco como é que funciona isto dos números, e depois também tenho aqui a questão óbvia que é porque esta tal discrepância entre os números regionais e os números da Direção-Geral de Saúde. Muito bem. Pronto, os números sempre levantaram aqui algumas questões e alguns problemas. E os problemas decorrem, de facto, desde logo porque, primeiro, não há nenhum sistema de informação específico para trabalhar numa situação como esta das pandemias. Depois, porque os próprios serviços de saúde pública não têm um sistema de informação também dedicado e específico. Então, quais são os sistemas de informação que nós temos? Onde vamos nós buscar os números? De que modo é que nós temos estes números? Desde logo, os doentes. Onde é que identificamos os doentes? Nós temos um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que é denominado SINAV, e esse sistema tem duas vertentes. Tem a vertente médica e a vertente laboratorial.
Mas este sistema foi criado para todas as doenças de notificação obrigatória, não foi específico para o Covid, foi adaptado e está a ser utilizado no âmbito da Covid. Este sistema de notificação, o que é que acontece? Perante qualquer notificação feita por um médico, a notificação médica, automaticamente a autoridade de saúde tem um alerta no seu telemóvel, em que tem uma notificação no sistema. Qual é o problema do SINAV? No que diz respeito à Covid, é que são-nos notificados não só os casos positivos, mas todos os casos suspeitos que estão em investigação ainda. Portanto, perante qualquer suspeita de um caso, imagine-se, um utente vai com sintomatologia, é-lhe pedido um teste e automaticamente é feita a notificação. E só posteriormente é que nós vamos ter o resultado do teste e vamos confirmar, indo de novo ao sistema, que de facto temos aqui um doente. Depois, essa notificação que é por nós confirmada, aqui na Unidade de Saúde Pública, é validada por nós e ela é depois remetida, de forma automática, naturalmente, para os serviços regionais. Sendo que, a partir do momento em que o serviço local tem a notificação, há um alerta, quer no Serviço Regional, quer no Serviço Nacional, na Direção-Geral da Saúde, como de facto temos o caso. E, portanto, nós validamos o caso aqui como positivo, mas depois ele vai ter que ser validado também pelo nível regional, e só posteriormente à validação regional é que a Direção-Geral vai poder validá-lo e utilizar os dados. Sendo que nessa validação nacional ainda pode ser entendido pela Direção-Geral que lhe falta informação. E, portanto, o caso é de novo pedido para ser complementado aos outros níveis. Portanto, há esta tramitação nos vários níveis. Por outro lado, há o sistema de notificação laboratorial, também o SINAV laboratorial. Sendo certo que nem todos os laboratórios estão dotados, apesar de ser um requisito, nem todos estão ainda dotados desse sistema, nem todos fazem, não é? E, portanto, desta dificuldade, destes sistemas de notificação, que serão, digamos assim, os nobres, ou pelo menos aqueles que nos podem trazer mais informação, mas já se percebeu que não tem aqui uma comunicação fluida e que, portanto, isto não comunica com facilidade. Daqui resulta o quê? Que cada unidade de saúde pública, no fundo, acaba por criar suportes de informação próprios que a vão ajudar a recolher informação, a trabalhar informação. Para além disso, surgiu o Trace Covid, já a meio da pandemia, não surgiu de forma inicial, é também ele um sistema que foi criado não para este fim, portanto ele até foi um sistema que surgiu de um trabalho até de um médico, do médico de saúde pública, enquanto estava a fazer a sua especialidade, percebeu-se que poderia ser uma plataforma interessante, mas ela é sobretudo muito vocacionada para acompanhamento de doentes em medicina geral e familiar. Claro que, havendo necessidade destas ferramentas, ele foi utilizado. E está a ser utilizado, está a ser melhorado, mas estamos no meio de uma pandemia a utilizar um sistema novo e também nós a adaptarmos a um sistema novo, não é? E, portanto, isto também não é fácil agilizar, não é? E, portanto, daí que possam acontecer estas discrepâncias. Depois também vale a pena, se calhar, falar
num ponto que gerou sempre dúvidas, até alguma controvérsia. Aliás, que é um ponto que até tem uma pequena referência no boletim, no relatório de situação que nós publicamos até à data diariamente, e que tem a ver com o facto de termos utentes ou de termos casos de pessoas que não residem nos nossos concelhos. E isto passa-se de que modo? Voltando ao SINAV médico, quando é feita uma notificação, o sistema vai assumir aquilo que está registado no sistema. Ou seja, se a minha residência oficial, apesar de eu estar a trabalhar fora da Guarda, mas se a minha residência oficial for a Guarda, uma notificação de uma qualquer doença minha, destas de declaração obrigatória, onde incluímos a Covid, vem cair à Guarda. Vem cair à Guarda. E, portanto, o caso é nosso, é da Guarda. O que é que as unidades de saúde pública têm que fazer? O que é que nós temos que fazer? Cai-nos um caso e nós vamos investigá-lo. Ora, percebe-se bem que se eu tiver uma notificação de um doente Covid, o que me interessa efetivamente saber é onde ele está. Porque não me interessa saber que ele tem a residência aqui na Guarda se não vem cá, mas interessa-me saber que, por exemplo, ele está a morar no Porto, ele está a trabalhar no Porto e ele tem os seus contactos no Porto. E são estes contactos que eu vou querer identificar. E daí que, quando isto acontece, nós, articulando com os colegas das outras unidades que são responsáveis pela atual e verdadeira área de residência deste doente, nós, articulando com eles, conseguimos fazer a transferência, digamos assim, deste doente para a sua atual área de residência, que é de facto a que nos interessa para a investigação epidemiológica. Não é? Porque é lá que ele vai contactar com colegas, com amigos, e é lá que ele pode transmitir a doença, não é? E, portanto, parece fácil, mas de facto é uma complexidade enorme, né? E eu, como sendo informático, ainda há pouco estávamos a falar nisso, compreendo, e quando os sistemas nem sequer são adaptados, eu percebi hoje quando a ministra disse que no trace Covid faltava um campo que era o campo recuperados, porque se calhar não fazia sentido até agora existir um campo que dissesse recuperado. A pessoa tratou lá a sua patologia, foi-se embora e está tudo bem. Exatamente, porque de facto o sistema, ou melhor, a plataforma não foi criada especificamente para a Covid. Como lhe disse, começou a funcionar a meio da pandemia e tem sido uma ferramenta útil e que tem melhorado e que vai melhorar como foi dito, não é? Mas de facto tem que ser adaptada e há pequenas questões que não estavam contempladas de facto nessa plataforma, sim. Uma questão, surge também sempre algumas dúvidas, e acho que a doutora já falou assim por alto, mas há um caso identificado, chega-se à conclusão que está infectado com base nos testes. Como é que é feito, digamos, esta quase engenharia reversa, que é perceber todos os contatos que estão ali, que tiveram com ele? Deve ser uma coisa complexa. Pronto, é de facto aquilo que um órgão de comunicação social já identificou como sendo um trabalho de detetives das unidades de saúde pública, e é um bocadinho isso, de facto. Porquê? Porque, como disse, nós temos um doente e perante a situação de um doente, portanto, alguém que tem um teste positivo, nós temos que perceber, começando naturalmente pelo doente, porque é quem nos pode dar mais informação, começamos a investigar e a identificar todos os seus contactos e tentamos saber os contactos nos 14 dias anteriores à data do diagnóstico positivo. E isto, de facto, é um trabalho de perícia que nem sempre é fácil. E não é sempre fácil, porquê? Porque
temos que saber com quem as pessoas estiveram, com quem contactaram, se viajaram, se não viajaram, de que modo viajaram, com quem viajaram, conseguimos identificar na eventualidade de terem viajado quem é que estava próximo destas pessoas nos seus locais, e nós ouvimos todos os dias falar da questão da identificação dos passageiros dos aviões, e isso nos aviões é fácil, mas se pensarmos, por exemplo, num doente que viajou de autocarro, não é fácil apanharmos muitas vezes quem é que vai ao lado. Depois, porque nós próprios e os doentes, nós enquanto doentes, também não temos uma memória assim tão precisa naquilo que são os nossos contactos 14 dias antes, não é? E, portanto, esta investigação é uma investigação que só no fim de terem passado os 14 dias é que nós, de algum modo, podemos perceber que ela está concluída. É uma investigação que a todo momento nos traz coisas novas e, portanto, pode-nos trazer caminhos diversos e, portanto, é de facto um trabalho que requer atenção e muita dedicação. Mas isto é muito importante, de facto, e é muito importante para que nós consigamos cortar as cadeias de transmissão. Em que sentido? Quando nós identificamos os contactantes do doente, fazemos uma avaliação do risco que foi o contacto que tiveram e o tipo de contacto que tiveram, o tempo de contacto, tudo isso é avaliado, porque é dessa avaliação de risco que nós depois vamos definir a nossa intervenção, não é? A nossa intervenção que, para os contactos mais diretos do doente e aqueles que estiveram mais tempo e que têm um risco acrescido, para esses é determinado o isolamento profilático, a que já me referi, e para o qual contamos com a colaboração das autoridades no sentido de confirmar o seu cumprimento, sendo certo que eu penso que também nesta situação as pessoas têm cumprido muito, porque as pessoas, eu acho que têm demonstrado muita responsabilidade e têm cumprido muito, até porque estas situações, também convém fazer aqui um pequeno parênteses, são situações muito difíceis para todos. Quer para os doentes, quer para os contactantes, porque muitas vezes são situações que, até involuntariamente, mas que podem levar aqui a situações de estigmatização e, portanto, muitas vezes é difícil gerir isto. Mas dizia eu, temos necessidade de identificar precocemente estas cadeias de transmissão no sentido de cortar a propagação e a transmissão da doença. E isso é importante, naturalmente, e desde logo para não termos mais casos de doença, e sobretudo também para evitar que, aparecendo muitos casos de doença, possamos ter aqui também doença grave e, portanto, evitar que os serviços hospitalares, os serviços de saúde possam colapsar e, portanto, conseguir aqui um equilíbrio e uma redução concreta na propagação da doença. É o tal achatamento da curva de que tanto se fala, é a partir deste trabalho de corte de cadeias de transmissão que, de facto, nós conseguimos este achatamento e, idealmente, naturalmente, a regressão da curva e a sua diminuição, não é? E é também neste âmbito, portanto, nesta questão de cortar as cadeias de transmissão, que remetemos outra vez para a tal situação que nos interessa investigar precisamente onde a pessoa está a residir e não onde tem a sua residência oficial, não é? Porque é por aí que nós conseguimos
também ter uma intervenção mais direta e com bons efeitos. Só para vos dar uma ideia, enfim, do que é este trabalho, ou do que pode ser este trabalho, como sabem, porque está publicado, nós temos até ao momento 233 casos acumulados nos 13 concelhos da ULS da Guarda, sendo que tivemos o primeiro a 17 de março. O dia em que nós tivemos mais casos foi a 27 de março, que tínhamos 73 casos nessa altura, mas o dia em que tivemos mais contactos vigiados pela Unidade de Saúde Pública foi o dia 14 de abril. Foi o nosso pico do número de contactos vigiados, porque de facto cada doente tem um número distinto de contactos. E nós nesse dia tínhamos em vigilância 787 pessoas. No dia 14 de abril. Portanto, este trabalho é um trabalho que requer dedicação e muito empenho da equipa. E como se pode perceber facilmente, só o trabalho de toda a equipa é que conseguiu ou que tem conseguido levar, enfim, dar uma resposta mais adequada a esta situação, naturalmente que com limitações, porque também temos limitações e gostaríamos de poder fazer muito mais e melhor, mas é o que é possível. São muitos elementos nessa equipa que fazem esta identificação? Não são muitos elementos nesta equipa. Nós temos uma equipa muito reduzida. Eu posso lhe dizer que neste dia, e de uma maneira geral, nós tivemos cerca de 6 a 7 pessoas dedicadas a isto de maneira mais direta. Porque nós também temos constrangimentos, também temos temos famílias, alguns Claro. Com situações específicas, a que também têm que dar resposta às suas famílias, e portanto os recursos não são muitos, não, mas a dedicação de todos os profissionais tem sido grande, e nomeadamente nós temos médicas internas que têm sido muito dedicadas neste momento, enfermeiros que também têm sido, mas somos muito poucos. Pois. Vamos passar para a questão dos lares. Eu vi também recentemente uma estatística que diz que mais de metade dos infectados aqui da região são utentes de lares. Pelo que eu vi, serão 131 casos. E também parte desse infectado, uma pequena parte, que acabaram por falecer. Neste momento, em todos os lares foram feitos testes? É assim, a realização de testes em lares tem aqui duas situações. Uma foi aquela que foi da responsabilidade da Unidade de Saúde Pública e que resultou, de facto, da identificação de casos positivos, portanto, doentes, quer em profissionais, quer em utentes. Outra é a situação do rastreio efetuado em parceria pelos serviços da Segurança Social, com as CIMs, que neste momento todos os lares estão de facto rastreados com esse complemento. A Unidade de Saúde Pública só teve intervenção naqueles em que foi identificado algum caso de doença, quer em utentes, quer em funcionários. Nós, de facto, tivemos até ao momento 12 instituições afetadas, portanto, cerca de 9%, cerca de 9% de todas as instituições que existem, e tivemos 90 utentes afetados e 41 funcionários. Muito bem. Relativamente à
à questão das fronteiras, eu lembro-me quando criei este grupo, que uma das primeiras notícias que eu dei é vamos fechar as fronteiras, e depois gerou-se ali uma confusão, porque depois as fronteiras já não eram para fechar, depois eram para fechar a uma hora, depois já era para fechar a outra. Foi a doutora que, digamos, mandou fechar a fronteira, né, antes da tutela. Essa decisão, digamos, que foi ali retirada, e depois o Poder Central voltou a assumir que de facto devia-se fechar as fronteiras. O que é que sentiu nesse momento? Sabe, é assim, o encerramento das fronteiras, apesar de, enfim, eu ter responsabilidade de facto na sanidade de fronteiras, mas o encerramento de fronteiras é naturalmente da competência da tutela. Nós na altura, e enfim, vivíamos uma altura especialmente crítica relativamente a esta situação da Covid. Na altura, feita a avaliação de risco, foi tomada a decisão de encerramento da fronteira. Como calculará, foi uma decisão muito ponderada, muito discutida, até com outros colegas que também já tinham tomado antes de mim a mesma decisão. E nós sabíamos desde o início que esta decisão poderia ser revogada, não é? Pese embora tivesse sido feita a avaliação de risco, tivesse sido de algum modo debatida esta situação, nós sabíamos que ela poderia ser revogada e, portanto, não fiquei surpreendida quando, algum tempo e pouco tempo depois, ela foi precisamente revogada pela tutela. Foi a decisão que foi considerada adequada no momento. Tomei assumindo a responsabilidade naturalmente daquilo que, e entendendo que era aquilo que devia ser feito naquela altura. Não foi uma decisão com que concordasse desde o princípio, e como lhe digo, foi uma decisão muito ponderada, muito discutida, e como calculará também não foi uma decisão fácil, mas pronto, não fiquei surpreendida com a resposta da tutela, porque sabíamos também que poderia acontecer dessa maneira. Posteriormente, o Poder Central determinou o encerramento e deu-se cumprimento conforme a lei. Exato. Quer dizer que estávamos no bom sentido de o fazer. Relativamente ainda à questão dos infectados, né, ou seja, uma pessoa desloca-se ao LIS, fazem o teste, é detectado como infectado, mas pelo que me parece, nem todos os infectados são iguais, né, porque uns ficam lá e outros vão para casa. Com base em que variáveis e fatores, condições, sintomas, é que se decide quando alguém fica ou alguém vai para casa para ser tratado? E quando alguém vai para casa, não sei se fazem algum acompanhamento, pelo menos para a família, né, ou se dão algumas instruções como é que a família, porque vai ser de facto um cenário novo que vão ter que se habituar rapidamente. Exatamente. Pronto. Repare que o diagnóstico tanto pode ser feito a nível hospitalar, como também pode ser feito neste momento através das ADCs comunidades, ou pedido até pelo médico de família, ou noutro contexto pode ser identificado e pedido um teste, e as pessoas também podem ir a um laboratório privado e fazer o seu teste e ter um resultado positivo. Portanto, pode ser identificado em vários sítios. O que é que acontece perante a identificação de um caso positivo, perante a identificação de um doente? Naturalmente, tem que ser feita uma avaliação da situação clínica de risco. Felizmente, os doentes não são todos iguais. Eu digo felizmente porquê? Porque a maioria deles ou têm poucos sintomas ou são mesmo assintomáticos, e portanto há uma percentagem relativamente reduzida, como é do conhecimento geral, que de facto requerem cuidados mais especializados no seu acompanhamento da doença. Naturalmente que estes que são assintomáticos ou pouco sintomáticos têm condições ou poderão seguir a sua doença no domicílio. Não podem ficar sozinhos no domicílio,
Porquê? Porque estes doentes, de facto, têm que fazer isolamento, têm que estar sozinhos e sem estar no ambiente familiar geral, portanto, desde logo têm que ter condições de habitabilidade que garantam ser possível fazer este confinamento do doente, não é? Idealmente o doente deverá ter um quarto próprio, com a instalação sanitária também dedicada e própria, e portanto tem que se garantir que estas pessoas têm condições de habitabilidade adequadas, condições para promover o seu isolamento e estar afastada também do resto da família, ou ter condições para que, vivendo na mesma habitação, também a família, que é contactante direta, possa fazer o seu isolamento. Portanto, tudo isto tem que ser avaliado. Naturalmente, também tem que ser avaliado o grau de dependência que o doente possa ter, a sua capacidade para se autocuidar, tudo isso tem que ser avaliado. E é com base nessa avaliação que depois se irá determinar se há condições para, apesar de assintomático, ir para casa e ser vigiado em casa pelo seu médico de família, ou se não há condições para isto e ou temos algum apoio de retaguarda que permita cuidar deste doente, ou na impossibilidade disso acontecer, terá naturalmente que ser internado e fazer o seu seguimento a nível hospitalar. Claro que esta solução do internamento hospitalar será, para estes casos de pessoas assintomáticas, uma situação de recurso e para dar resposta à questão social, digamos assim, ou à questão da habitabilidade e de garantir as condições, não é? Felizmente também para nós, não tivemos nunca os nossos serviços de saúde completamente lotados e, portanto, foi possível dar resposta a algumas destas situações, mas dizer também que estava previsto e foram visitadas algumas instalações de retaguarda para que, estando o serviço hospitalar lotado, estas pessoas pudessem ter uma resposta também por parte da comunidade em que se inserem. Portanto, isso também foi pensado. Felizmente, até ao momento foi necessário ativar uma dessas respostas, mas esta questão do acompanhamento domiciliário ou hospitalar tem muito a ver com a avaliação clínica que é feita de cada pessoa. O doente fica em casa, mas é acompanhado pelo seu médico de família. Portanto, o médico de família tem a obrigação de acompanhar diariamente este doente que fica em casa. Telefona-lhe 2 vezes por dia, registra-lhe, pede para que lhe transmita o registro de temperatura de manhã e à noite, se tem sintomas, se não desenvolve sintomas, tudo isso. Sendo certo que um doente que está no seu domicílio, há um agravamento da sua situação, inicia sintomatologia, tem que ser avaliado clinicamente e eventualmente ser internado. E, portanto, há aqui uma avaliação dinâmica, diária, e um acompanhamento diário que é feito. Portanto, são estes os critérios que são seguidos habitualmente. Há pouco falou na questão da análise dos contágios, né? Das cadeias de contágio, e percebemos que de facto é muito complicado, porque temos que andar aqui, as pessoas têm que identificar quais foram as pessoas com quem esteve, nos locais onde esteve, e certamente que pelo meio deverá faltar sempre alguém, né? Isto é tudo muito complicado. E é aqui que entra a tecnologia, que também já se tem falado, e eu já escrevia vários artigos sobre isto, e que acho de facto muito interessante, mas que de facto as pessoas apontam logo para a questão da privacidade. Na verdade, aqui a componente da privacidade não faz muito sentido, porque a forma como estão pensadas as soluções, de uma forma anonimizada, faz com que simplesmente o nosso smartphone seja mais um elemento para nos ajudar
neste, digamos, rastreio e nesta análise de possíveis contactos. Ou seja, a pessoa pega, vai ao hospital da sua zona, faz o teste, é identificado como positivo, né? O teste é positivo, e aquilo que acontece a partir desse momento, a pessoa dá autorização para que, digamos, umas peçazinhas de software, de forma anónima, sejam enviadas para todos os contactos com quem aquela pessoa esteve nos últimos tempos, e de facto, em pouco tempo pode-se coletar toda essa informação de uma forma muito rápida. Eu perguntava à doutora Ana Isabel o que acha destas plataformas e de envolver aqui a tecnologia no meio disto tudo, se irá facilitar, se não irá, e se as pessoas devem ter medo ou não de usar este tipo de plataformas, porque elas estão quase a chegar. Eu não sei se elas não estão já aí, não é? Porque de algum modo a nossa vida é muito controlada também, enfim, por aquilo que nós já utilizamos de redes sociais e das tecnologias. Portanto, também de algum modo, digamos que o nosso rastro já pode de algum modo ser seguido, não é verdade? Neste momento. Exato. Essa situação, enfim, é uma situação mais específica. Naturalmente, tem que ser sempre ponderadas todas essas situações. A privacidade das pessoas tem que estar garantida e, portanto, o grande receio que acontece sempre é a má utilização que pode ser dada a esse tipo de ferramentas, não é? Naturalmente que se estivermos a pensar numa situação em que pode pôr em perigo a saúde de toda a comunidade e a saúde do planeta, e se tivermos a garantia de que as ferramentas são devidamente utilizadas, há controle e, portanto, não há má utilização, elas podem ser muito úteis, não é? O perigo aqui é sempre onde está o limite. Não é? E qual é o limite e quem estabelece o limite e de que forma é que se estabelece o limite, não é? Sabemos nós que não há ferramentas ideais e, portanto, temos que ter aqui algum bom senso também naquilo, de que modo vamos acompanhar e vigiar as pessoas, sendo que naturalmente as metodologias que utilizávamos há 10 anos atrás provavelmente são pouco eficazes neste momento, poderemos ter que ter outras, mas portanto temos que ter aqui também algum cuidado e também perceber a proporcionalidade da utilização de meios em cada uma das situações. Exatamente. Já agora deixe-me só complementar, como informático, porque muitas pessoas olham para ali e leem tracking, que é o conceito que é mais comum, mas não estamos a falar de tracking. Tracking é o seguimento da pessoa. Nós aqui estamos a falar de tracing. O que é o tracing? Que é quando chega então a essa pessoa que faz um teste, acusa positivo, essa pessoa dá autorização aos serviços de saúde para que aquelas que são designados de identificadores possam fluir na rede, e as pessoas com quem aquela pessoa esteve, que nunca vão saber quem é, né? Porque é tudo de uma forma anónima, surge um alerta. Há pouco a doutora também falou numa situação que é, se calhar já estamos a ser monitorizados. É verdade. Durante este período, se calhar as pessoas que nos estão a ouvir, que eu ia publicando alguns relatórios, a própria Apple e a própria Google lançaram relatórios, inclusive até do próprio Distrito da Guarda, que dizia: X pessoas estiveram no parque, X pessoas foram ao café, X pessoas deslocaram-se para aquilo lá. Ou seja, essa informação já existe. Já existe, exato. E isto será um complemento, acho que muito importante, porque acho que as pessoas não podem entrar logo em alarme, mas perceberem que de facto isto pode ajudar muita gente. Esta pergunta eu tenho aqui guardada aqui para o final, que é, para terminarmos, que é: como é que se sente uma profissional de saúde com a sua responsabilidade no meio desta guerra? Enfim, nós quando estamos no meio da guerra temos que dar resposta à guerra, não é verdade? E portanto eu acho que o pensamento
vai muito para a necessidade de criar soluções. E tem sido isso que, no fundo, tem sido feito com a equipa com quem trabalho, com os profissionais com quem trabalho, mas não só, eu acho que com todos os colegas, quer com os profissionais da área hospitalar, quer com os profissionais dos cuidados de saúde primários, mas também com as instituições, com os municípios. Eu penso que toda a comunidade se tem unido para dar a resposta adequada, todos estamos preocupados e eu penso que quando sentimos que estamos todos no mesmo barco, digamos assim, e que estamos todos preocupados, isso também nos conforta e sentimos que temos mais apoio. Naturalmente que tem havido momentos difíceis, mas como há em todas as situações da vida, não é? A vida não é sempre cor-de-rosa e, portanto, há momentos difíceis, mas eu penso que também todos juntos, e digo, toda a comunidade tem sabido dar resposta, se tem empenhado e, portanto, é o que tenho sentido e, sobretudo, nestes últimos meses que não têm sido fáceis, é que estamos todos juntos e estamos todos juntos a trabalhar para o mesmo fim e para um interesse comum. E, portanto, desse ponto de vista, eu penso que temos trabalhado verdadeiramente em saúde pública e isso é confortante também, naturalmente. Mas a sua vida mudou certamente, não é? Porque mesmo com a questão da família, né, nós passamos a ter que estar muito mais dedicados por um problema que não conhecemos. Isto custa a todos, não é? Certamente que isso aconteceu. Naturalmente que sim, mas isso também faz parte daquilo que é a minha obrigação. Foi esta a minha escolha. Diga-me só uma coisa, do ponto de vista de uma profissional de saúde, acha que podemos estar um pouco mais, isto, claro, é a gente supor, acha que podemos estar um pouco mais descansados o momento que vivemos e aquilo que nos espera? Os números do desconfinamento não são propriamente bons, mas também não são propriamente maus, há ali um meio-meio, mais até para a zona de Lisboa, né, que está mais complicado e já foram identificadas algumas situações. Por isso, o que é que acha que nós podemos esperar destes próximos tempos? Eu penso que ainda é demasiado cedo para descansarmos. Eu penso que temos que continuar ainda muito alerta, muito empenhados e muito atentos. E muito, muito atentos até naquilo que é a nossa vivência diária e a nossa vivência em comunidade. Nós temos que ser responsáveis e exigir responsabilidade também de quem está à nossa volta e, portanto, temos todos que colaborar para que as regras sejam cumpridas e para não descurar agora a atenção, o empenho e o cuidado que tem sido dado. Acho que ainda é precoce o nosso descanso, temos necessidade naturalmente de retomar aqui alguma normalidade, mas acautelada esta normalidade, portanto, cumprindo regras e, portanto, tendo cuidado. E precisamos ainda aqui de mais algum tempo para termos aqui mais algumas garantias e, portanto, é tempo para ter calma, é tempo para cumprir e vamos aguardar, esperando que as coisas corram bem. Muito obrigado. Olha, foi um prazer imenso falar consigo. Obrigada. Obrigado pela sua simpatia, pela sua disponibilidade, pela sua responsabilidade. Convosco. E espero também que a nossa força aqui deste grupo chegue lá ao LIS, algumas ações que fizemos. E muito obrigado e até uma próxima e bom trabalho. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite. Tá, boa noite. Adeus, boa noite, obrigada.